Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos e irmãos que nos acompanham pela Canção Nova, neste programa A Luz da Fé, que apresento convosco e que faço convosco como irmão, como vosso irmão. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e continuo a refletir sobre a verdade do credo na pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos entender também toda a ação de Jesus por amor da humanidade e possamos, sobretudo, hoje, ser sua imagem aqui na Terra. Lembram-se que no último programa, na última semana, terminámos com o momento da ceia do Senhor, onde, digamos, nessa ceia Jesus faz três grandes coisas. Não só institui o sacramento da Eucaristia, essa presença real de Jesus, que permanece para sempre, cada vez que celebramos esse sacramento, digamos, o sacramento também da ordem, ordenado nos primeiros bispos, que são os apóstolos, e mostrando um gesto muito concreto, que é servir os outros. O lava-pés foi o gesto mais marcante, e por isso São João, por exemplo, no seu Evangelho, ao falar da Eucaristia, fala de lava-pés. Porque foi aquilo que mais marcou, de facto, os apóstolos, ver o próprio Mestre, o que foi a novidade toda, ver o próprio Mestre a lavar os pés aos apóstolos. Então, isso é uma lição para nós, perceber claramente que a Eucaristia é o Calvário, é a entrega de Jesus por nós. Por outro lado, é uma entrega que nos leva a fazer como Jesus, a agir como Jesus, servir como Ele, e não se trata apenas fisicamente só lavar pés aos outros, mas há muita forma de lavar os pés, isto é, colocando-nos ao serviço dos outros, sabendo que somos todos irmãos, não somos superiores. Aliás, como sabemos, na própria Igreja há uma hierarquia, logicamente, há um Papa, os bispos, os presbíteros e o povo de Deus, mas somos todos servidores. O próprio Papa, como sabemos, intitula-se o servo dos servos de Deus. Portanto, o poder na Igreja é serviço, e é serviço tanto maior quanto mais feito com amor. Então, temos que aprender exatamente esta lógica de Jesus, e daí que o conhecermos as verdades da nossa fé, conhecermos o credo, tem esta vantagem: eu poder agir sempre como Jesus Cristo. Mas estamos ainda neste capítulo da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, e o que é que Jesus sentiu? E sabemos que até suou sangue, mas sentiu medo mesmo antes da sua morte. Ora, sabemos que Jesus era o homem verdadeiro, nunca deixou de ser Deus, e portanto no credo nós dizemos com muita clareza: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E isto foi importante nesta definição dogmática, como sabemos, fruto de dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, onde se definem estas verdades. Porquê? Por causa de umas heresias que tinham surgido, onde uma dizia que Jesus era apenas homem e com aparência divina, noutra dizia que era apenas Deus com aparência humana. Se isto fosse assim, então Jesus nunca tinha sofrido, porque se não fosse homem, não fosse de carne e osso, não havia nada que o fizesse sofrer, não havia martelos nem pregos, nada fazia sofrer. Não, Jesus fez-se homem verdadeiro sem deixar de ser Deus.
É esta união hipostática das duas naturezas numa só pessoa. Mas agora reparem como o homem Jesus sabe que vai sofrer. E só ele sabe o que vai sofrer. E, portanto, está provado até, cientificamente, que quando o sofrimento é muito forte, nós podemos suar sangue. Isto é, pelos poros, onde habitualmente sai o suor, pode ser sangue. E isso aconteceu com Jesus. No Monte das Oliveiras, quando sabe que está-se a aproximar a hora dessa entrega, Jesus, então, nessa angústia de saber o que vai sofrer, então vai suar sangue. Portanto, sim, é verdade que Jesus sofreu, teve medo. Jesus teve de lutar contra as mesmas forças humanas como todos nós possuímos, para aceitar interiormente a vontade do Pai. Ou seja, Jesus sabe o que vai sofrer e, naturalmente, como qualquer um de nós, a tentação é sempre não sofrer, é evitar o sofrimento, não é? Mas Jesus sabia também que tinha de ser fiel ao Pai. E, portanto, há aqui uma luta interior, não é? Há aqui um medo do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo há uma fidelidade que ele promete ao Pai ser fiel. E, portanto, Jesus passa esse momento grande. O seu sofrimento não é apenas físico, reparem, é também psicológico, é também este sofrimento de quem sabe por antecipação o que vai acontecer. Porquê é que Jesus teve de nos redimir justamente na cruz, não é? Podia ter dado a vida de outra forma, talvez, não é? Pomos sempre esta questão, porquê a cruz, não é? A cruz na qual Jesus inocente foi cruelmente executado é o lugar do mais extremo rebaixamento e abandono. Cristo, o nosso Redentor, escolheu a cruz para carregar a culpa do mundo e suportar o sofrimento do mundo. Assim, pelo seu perfeito amor, ele reconduziu o mundo à casa de Deus. Como nós sabemos, quando alguém era condenado à morte na cruz, tinha que levar, durante algum tempo, uma parte da cruz. Portanto, nós estamos habituados a ver na Via Sacra, portanto, quando se faz a Via Sacra as encenadas, o Jesus que está a encenar naquela Via Sacra leva uma cruz completa às costas. Mas são sempre cruzes mais leves, logicamente, não é? Mas, de facto, na verdade, Jesus levou apenas um pedaço da cruz, não é? Provavelmente o pedaço horizontal, o que não significa que não fosse leve, porque era um pedaço de madeira grande, pesada, que depois ia servir para cravar Jesus. Portanto, não era uma tábuazinha simples, era um pedaço, um tronco bastante grosso. E se nós imaginarmos Jesus a ser escarnecido, sem roupa, chicoteado, com uma coroa de espinhos, com mais um pedaço de madeira pesado, enorme às costas, apesar de, repito, ser metade da cruz, mas era um pedaço enorme, a gente pergunta-se, mas porquê isto, não é? Mas Jesus quer mostrar-nos que, com esta forma, ele está a carregar os pecados da humanidade. Portanto, reparem, continuamos a perceber claramente que o pecado é algo de muito mau, não é? Que prejudica, que afeta os outros, que retira a paz, a serenidade, a alegria. Portanto, então é importante a gente contemplar a paixão de Cristo. Aliás, se nós olharmos para os grandes místicos, todos eles percebem claramente e na sua grande, digamos, interioridade, percebem que a paixão do Senhor é a maior escola, não é? De espiritualidade, porque ali está a prova evidente do grande amor por nós, a grande lição de que o mal é mesmo mal, não é? Não pode ser, digamos, não se pode dizer que o mal é bem, de forma nenhuma, não é? E é para aprendermos exatamente a ser imagem do bem. E daí que Jesus Cristo nos ajuda, então, a olhar para Ele, para esse sofrimento e percebermos, Ele fez isto por mim, por cada um de nós, não é? Então, esse entregar-se na cruz, deixar-se pregar na cruz, é uma lição para nós,
uma lição de uma humildade extrema, que não se poderia igualar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e, portanto, não tinha motivos para isso. Mas Deus não nos podia ter demonstrado o seu amor de forma mais eficaz do que deixar-se pregar numa cruz na pessoa do seu Filho. A cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da antiguidade. A título de exemplo, os cidadãos de Roma, independentemente da gravidade da culpa, nunca deviam ser crucificados. Portanto, Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade. Desde então, ninguém mais pode dizer Deus não sabe o que sofre. Ou seja, reparem bem, a forma mais cruel de matar alguém na antiguidade era através da cruz. Mas o próprio Império Romano, entendendo que isto era tão grave, mesmo com os piores criminosos, não queriam que eles fossem executados na cruz, porque isso daria a entender que a culpa ainda era muito maior, não é? Portanto, mas Jesus assume essa forma. Então agora reparem esta conclusão que devemos tirar. Quando às vezes pode acontecer de nos revoltarmos por causa do sofrimento e pensar que Deus não está aqui no meu lugar, não sabe o que eu sofro, não é verdade. O próprio Deus soube o que é o sofrimento, passou por ele, assumiu. Então nenhum de nós pode dizer o contrário. Deus sabe o que é sofrer, e até mais do que nós. Porque reparem uma coisa importante, a nós Deus permite o sofrimento, mas mediante as nossas forças. E dá-nos sempre a capacidade de podermos sair do sofrimento. O sofrimento tem também o seu limite. Não há sempre sofrimento. Ele vai terminar. Então é importante olharmos para Deus e percebermos o amor incondicional que Deus tem por nós e a autoridade de Deus, que é exatamente assumir Ele o próprio sofrimento que nos cabia a nós. Então este momento da paixão do Senhor nunca deve ser esquecido. É importante que dia após dia eu me lembre, perante as dificuldades, perante os sofrimentos da vida, porque eles acontecem todos os dias, pensar sempre, Deus está comigo, Deus sabe o que eu sofro, Deus compreende muito bem. Reparem, só desta forma seremos bons cristãos, não é? Perceber claramente que não vale a pena fugir do sofrimento, porque ele aparecerá sempre, seja de que forma for, mas vale a pena sim confiarmos em Deus, abandonarmos nele e Ele dar-nos-á sempre a força e a graça de podermos suportar o sofrimento, não é? Temos o exemplo de muitos santos, não é? E basta olhar para os mártires. Como é que uma pessoa pode aguentar um martírio, por exemplo, lembrei-me agora de São Lourenço, não é? Ser queimado numa grelha e ele mesmo dizer, podeis virar-me, que deste lado já estou bem queimado. Não é? Isto é uma graça de Deus. Sofrimento é atroz, mas Deus permite que o ser humano, se tiver de passar por esse sofrimento atroz, possa suportá-lo e possa sobretudo nunca desfalecer na sua fé. Ser cristão passa por aqui também. Não? Às vezes queremos um cristianismo mais soft, mais light, não é? Onde, então se Deus é bom, eu não posso sofrer, ninguém pode sofrer. Não é? Se Deus é bom... Não, nós não podemos atribuir o sofrimento, a culpa não está em Deus. Não é? O grande sofrimento está no ser humano, o sofrimento que nós fazemos aos outros. Não é? A questão da fome não é culpa de Deus. Deus dá os bens. Há países onde a mesma cultura se pode produzir 2, 3 vezes por ano. E, portanto, nunca havia motivo para fome. Não é? O que faz a fome é a ganância de uns em relação a outros. Não é? O sofrimento, por exemplo,
psicológico no trabalho. Porquê que muita gente sofre de doenças do foro psicológico no trabalho? Porque alguns não olham a meios para subir na carreira, para se tornarem responsáveis, espezinhando outros, por exemplo. Não é? Alguns querem, por exemplo, lucros excessivos e para isso não olham a meios, não olham às condições do trabalho, exigem horas e mais horas e às vezes condições sem grandes, digamos, condições para o trabalho, nem luz, ou ar suficiente, ou demasiado calor. Isto porquê? Porque há um interesse exagerado no lucro e não olhando exatamente às condições do trabalho das pessoas, à capacidade psicológica de cada pessoa. Portanto, então o sofrimento não vem de Deus, mas sim de nós. Não é? Os acidentes, por exemplo, na estrada, não é? O que é que provocam? Claro que há acidentes que são provocados por alguma coisa extra ao próprio veículo, não é? Pode acontecer uma coisa que apareça na estrada e que provoca um despiste, mas também muitas vezes é uma falta de atenção na condução, uma falta de cuidado nas ultrapassagens. Enfim. Quantas vezes podiam evitar sofrimentos? E não se evitam porque achamos que cada um é que tem que ser melhor que o outro, cada um é que tem que gozar mais a vida que o outro. Então Jesus quis também mostrar-nos que sofreu por nós e o seu sofrimento foi horrível, para dizer, não é possível, o ser humano não pode contribuir mais para o sofrimento. Isto é uma lição para nós. Por outro lado, perceber claramente que assim como ele foi capaz de ser fiel a esse sofrimento, não diminuiu em nada a vontade do Pai, aliás, diz mesmo, Pai, faça-se sempre a vossa vontade, também nós podemos suportar esse sofrimento confiando sempre em Deus. Portanto, eu penso que a lição do Calvário está um bocadinho presente aqui. Nada do que Jesus fez nos pode passar em branco, antes, pelo contrário, tem que ser uma lição para cada um de nós. A palavra paixão, por exemplo, para teres uma ideia, do Yucat, diz-nos que seria, digamos, bem da palavra latina, passio, doença, sofrimento, é a designação utilizada para o sofrimento de Cristo. Portanto, a palavra paixão significa então este sofrimento de Cristo, não é? Porque é um sofrimento por amor. Daí uma paixão de alguém que se entrega sem reservas. Como podemos também nós assumir o sofrimento na nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Se é importante olharmos para Jesus, e agora nós, não é? Os cristãos não devem procurar o sofrimento. Isto é um ponto assente também, porque também às vezes há muita gente que exagera, não é? E pensa que o importante para Deus é que eu sofra, não é? Não. O sofrimento, quando tem que ser assumido com amor, mas não tenho que procurá-lo, não é? Procurar no sentido de ser masoquista. Se, porém, são confrontados com um sofrimento inevitável, eles podem ganhar o sentido para eles, caso unam o seu sofrimento ao de Cristo. Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Diz São Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versículo 21. Portanto, Jesus disse também, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento do mundo, porém, ele continuará a existir. Na fé, podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo, transformando-se assim em parte de força divina que tornará o mundo melhor. Ou seja, o que é importante é que eu possa diminuir o sofrimento dos outros, ainda que sabendo que enquanto estamos em peregrinação aqui na Terra, haverá sempre sofrimento. Agora, se eu for capaz de contribuir para que ele seja menor,
se eu for capaz de ser um elo de união para os outros, então eu estou a ser imagem também de Cristo, não é? Por outro lado, também nunca vermos o sofrimento como um castigo, não é? Deus não quer exatamente que nós soframos por esse motivo. Agora, Deus pode castigar, entre aspas, não é? Pode corrigir. O castigo de Deus é sempre uma correção, não é? O pai e a mãe têm autoridade para corrigir os filhos, não é? E podem dar castigos que significam exatamente correção. Portanto, chamar a atenção, advertir, corrigir, privando de alguma coisa que, naturalmente, para que a pessoa tome consciência que tem que ser melhor para poder alcançar esse objetivo. Então é importante percebermos, Deus não quer o sofrimento pelo sofrimento, mas quando nós temos que passar por ele, ele dá-nos também as forças necessárias para nós o suportarmos. E unindo-nos a Jesus Cristo, então o sofrimento humano também se une ao sofrimento redentor. Por outro lado, é importante ter consciência que a grande missão do mundo, dos cristãos, é serem, de facto, não motivos, causas de sofrimento, mas serem motivo de paz, de serenidade e de confiança. Jesus morreu realmente, ou teria ele, porventura, ressuscitado por ter sofrido apenas uma morte operante? É importante perceber que Jesus morreu realmente na cruz, não é? Isso não pode haver dúvidas. Ele morreu, não é? E por isso, quando vão partir, digamos, os ossos aos dois malfeitores, não é? Aos dois ditos ladrões, a Jesus não lhe partem nenhum osso, não só porque a Escritura já tinha dito que não lhe seria partido nenhum osso, mas é-lhe cravada uma lança a provar exatamente que está morto, e dessa lança jorram sangue e água. Então, não há dúvidas, Jesus morreu mesmo, não é? E porque morreu é que há a ressurreição, naturalmente. Diz também o texto que a partir das pernas que sofreram os crucificados, uma medida que acelerava o processo da morte e que no caso de Jesus já não era necessária nesse momento. Portanto, quando partem as pernas aos dois, seria para apressar a sua morte. No caso de Jesus, ela já tinha acontecido. Então, não há dúvidas que Jesus morreu na cruz. Depois por isso é que é sepultado, mas claramente está dito que ele só ressuscita depois da morte. Ou seja, para digamos, ressuscitar, é preciso morrer. Para alguém ser cristão, como é que pode haver um cristão que não acredita na ressurreição? Não. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé é inútil. Então, é muito importante ter consciência que a principal verdade da nossa fé é exatamente a ressurreição de Jesus. A nova vida que se opera após a morte. Por isso é que, quando vimos no programa que falámos da transfiguração, Jesus não quis apenas confirmar que ia sofrer, que ia morrer, mas quis mostrar que depois da morte a beleza da vida gloriosa era inexcedível. E por isso Pedro diz, como é bom estarmos aqui. Então, de facto, a ressurreição é a maior verdade da nossa fé. O carigma, reparem que se formos aos Atos dos Apóstolos, a pregação dos apóstolos, maiormente de Pedro, era isto: Jesus, aquele a que vós matastes, ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Portanto, isto era dito até à saciedade, não é? Porque esta é a verdade principal da nossa fé. Jesus venceu a morte. A morte já não é mais o termo da vida, não é mais o ponto final, mas é a passagem para a vida gloriosa, para a vida eterna. Então, cabe-nos a nós, cristãos, tomarmos consciência desta verdade de fé, para que olhemos também a morte dos nossos familiares e a nossa própria morte, não como um castigo, não como uma derrota, mas como uma passagem para a comunhão plena com Deus. Para podermos então saborear esta verdade de fé sobre a ressurreição, peço a bênção de Deus que seja derramada sobre todos nós e continuemos, semana após semana, quer individualmente, quer em família, porque não, a reler estes mesmos textos, não é?
Assim como é importante conversar da escola, do tempo, do trabalho, porque não haver uma conversa ao domingo sobre o catecismo, não é? Sobre a verdade da nossa fé, sobre um ponto apenas, um número, e comentar esse número em família, como seria importante que as nossas famílias voltassem a esse grande, belo momento de refletir, de rezar, de meditar em família, também as principais verdades da nossa fé. Procuremos então aceitar este mesmo desafio, através dos meios que nós temos, do YouCat, do próprio catecismo, seja para as crianças, seja para os jovens, de podermos então reler à luz dos dias de hoje a nossa própria fé e vermos sobretudo a beleza da fé. Esta beleza que culmina, como há de culminar também um dia a nossa vida, com a ressurreição. Ver Deus tal como Ele é será a alegria maior para a qual nós fomos criados. Permitam-me que peça ao Senhor a bênção para todos nós, para podermos então continuar o nosso dia-a-dia neste desejo de sermos homens e mulheres da ressurreição. Sermos cristãos que anunciam com verdade a beleza da vida, da vitória da vida sobre a morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.